volta do século XV a.C., os habitantes da Grécia continental e das ilhas do Mar Egeu formavam pequenas comunidades, distantes umas das outras, e falavam diversos dialetos. Nessa época, as comunidades eram muito pobres, mas aos poucos foram enriquecendo e se transformaram em cidades-estados. Com o aumento do comércio, essas cidades-estados entraram em contato com as culturas do Egito e do Oriente Próximo. Os gregos se apaixonaram pelas artes dos egípcios e começaram a imitá-las. Depois passaram a criar suas próprias pinturas, esculturas e arquiteturas movidas por ideias próprias. A diferença é que a arte do Egito, ela era uma arte com técnicas próprias e que passavam de geração a geração, sempre limitadas às técnicas existentes. Na Grécia, essa arte é quebrada essa barreira e os gregos eles iniciam uma experimentação. E essa experimentação gera grandes evoluções, grandes transformações na arte durante seus 3 períodos. E é um período mais importante da história da arte, porque é um período, estamos aqui na Antiguidade, só que é um período que ele vai retornar lá no Renascimento. O Renascimento é o renascimento da arte grega, por isso ele recebe esse nome, e depois também lá no Neoclássico, ele ressurge novamente. E nos dias atuais, a nossa arte contemporânea, ainda temos grandes inspirações da arte grega, trazendo para a arte tecnológica, cinematográfica, para o mundo da música, do teatro, da pintura, das instalações. A arte grega ela revive, da arquitetura, ela ainda está viva entre a arte contemporânea. A arte grega antiga se divide em 3 períodos. Início arcaico, 700 a 500 a.C. Depois a arte clássica. O período clássico é um período mais importante para o aflorar da arte grega. E o período final, que é o helenístico, 338 a 146 a.C. Um traço marcante da arquitetura grega é o uso de colunas. A sequência de colunas de sustentação ela é formada pela sua base, pela coluna em si, e o acabamento de sustentação é chamado de capitel. Esse capitel sofre uma evolução em cada período e é chamado de ordens arquitetônicas. O primeiro período é dórica, no segundo período, primeiro período arcaico é dórica, no segundo período clássico é a jônica e no terceiro período helenístico é a coríntia. Nesse primeiro período arcaico, o que nos interessa agora é a dórica. A dórica, a coluna em si é uma coluna de sustentação mais encorpada do que os outros períodos. E o acabamento, a ordem dórica, é um acabamento bem simples e liso, não tem ornamento, não recebe ornamento nenhum, tá? Nenhum tipo de decoração. Esse é o período dórico. A arquitetura, ela se desenvolveu entre os séculos 7 a.C. e 14 a.C. Ela concentra-se nos templos religiosos. Então, esses templos eram as edificações mais importantes, elas serviam para reunir pessoas em seu interior, e, para os cultos religiosos e também para proteger da chuva e do sol as esculturas de suas divindades. Os núcleos do templo grego eram formados pelas naus, que eram os recintos onde ficava a imagem das divindades. Esses núcleos eram cercados por fileiras de colunas. A nau fica aqui na parte interna. A mais importante do período arcaico é o Partenon.
é um templo dedicado à deusa de Atenas, Acrópolis de Atenas, tá? A Acrópolis de Atenas é a parte superior da Grécia, é a parte mais elevada. Aqui acredita-se que a deusa Atenas, ela tem visão, né, dinâmica de toda a região aqui da Grécia, e ela é uma deusa da sabedoria, ela que é a deusa que desenvolve todas as sentidos da guerra, todas as ordens da guerra, né? Então todas as vitórias se devem sempre a deusa Atenas. Hoje nós encontramos exatamente como está aqui, né? O templo Partenon. E ela sobrou as colunas, ela é toda esculpida em pedra de mármore. E aqui sobraram, né, todas essas colunas, mas ela era revestida, né, por dentro, ela tinha, ela foi feita com razão áurea, tá? Ela é matematicamente perfeita. E ela foi utilizada a razão áurea para se construir. E aqui eles tinham uma ideia de templo, a medida era o homem, o homem era a medida de todas as coisas, é um período muito racional, né? É um período em que o homem se encontra, né? Criando, o homem se encontra racionalmente entendendo, né? O que acontece em volta dele. Então, a matemática é uma das ciências que se desenvolve muito nesse período, a filosofia se desenvolve nesse período. A Grécia ela trouxe riqueza para praticamente todas as ramificações, né? Até hoje, de todas as áreas. Aqui você consegue visualizar bem próximo a ordem dórica, né? A coluna aqui mostrando que é a coluna com bastante sustentação, né? Ela mostra com bastante espessa, e aqui a simplicidade, né? Feita aqui da sustentação dela, que é o período, que é a ordem dórica. Capitel bem simples. Aqui nós podemos visualizar, através dos relatos dos historiadores, e que se encontrou ruínas com pequenas lascas de cores, então ela dá para ter sido reconstruída para imaginarmos, né? Aqui ela era toda colorida, então ela com a sustentação das colunas, ela tinha parte colorida, tá? Aqui nessa parte frontal eram registradas as principais lutas, as principais histórias de seus deuses, toda nessa parte frontal dela. E aqui as pessoas, né, chegando para fazer seus cultos às suas divindades. E no seu interior, nós imaginamos que tenha sido dessa forma, né? Aqui é a nau, onde se instala a escultura da divindade, no caso aqui da Atenas. Então aqui né, foi toda a apresentação do Partenon, para termos uma ideia do que ele é hoje e do que ele foi na sua origem. As esculturas do período arcaico, ela inicia ainda com a imitação das esculturas egípcias, né? Esse é o Kouros. Aqui nós temos no paralelo uma escultura egípcia para poder compararmos. Ela ainda continua rígida, né, com os braços colados em volta do corpo, o cabelo bem colado no corpo, ela não aparenta movimento nenhum, a não ser um pequeno passo, né? Mas é como os egípcios ainda. Então, os gregos trazem, né, essa imitação, mas mesmo assim com um pouco mais de realidade. Aqui eles já trazem um pouco mais de músculo, né, um pouco, ela dá um pequeno acréscimo de evolução. O Kouros, o significado da palavra Kouros é homem jovem. Ele
mas não é só um homem jovem, ele também nesse período, ele é o homem jovem que é o vencedor das grandes Olimpíadas que se inicia na Grécia nesse período. Então, nesse período, existiam algumas modalidades, né? Que eram chamados de pentatlo. Pentatlo era formado por 5 modalidades. Então, era o lançamento de disco, o lançamento de dardo, salto em comprimento, corrida de estádio e terminava na luta grega, né? Com certeza que o vivente dessa luta grega era o grande vencedor. Então, quem vivia, né, que vencia todas essas modalidades era um herói na Grécia. E ele recebia como prêmio, como honra, uma escultura em sua homenagem, era o Kouros. Essa escultura era colocada em praça pública, no centro de tudo. Então era uma grande honra, era um status você ser, nossa, eu conheço ele pessoalmente, né, o vencedor, esse, né, homenageado pelo Kouros. A familiar, então, do Kouros era muita honra para toda a família, era um status muito grande. E o Kouros, ele aparece, é uma escultura que aparece totalmente nu. Por que ele aparece totalmente nu? Porque nessas grandes competições, em alguns momentos eles competem vestidos e outras eles competem nus. Alguns historiadores dizem que é pela liberdade, né? Não existia malícia na nudez, era a liberdade do movimento do corpo. Outros historiadores já contam que em alguns períodos eles sofreram, porque assim, somente o homem podia competir, a mulher jamais podia participar de um pentatlo, né? Era uma competição masculina, e em que alguns momentos houve fraude de mulheres tentando entrar na competição, momentos que eles ainda participavam vestidos. Então eles decidiram pela nudez, porque aí não tinha, né, como uma mulher tentar usar de fraude e tentar competir com eles. E nesse período também existia a escultura feminina. A escultura feminina, ela é chamada de coré. Então, Kouros é o masculino e coré é a feminina. Ela já não aparece nua, né, nesse período. Esse período ela aparece com uma túnica, essa túnica é chamada de peklo. Tudo muito grudadinho no corpo, né? Eles trabalhavam com mármore, e esse mármore era muito sensível, né? De quebrar, então eles ainda não tinham uma estrutura para afastar da peça. A peça única era, né, era esculpida, tudo muito colado no corpo, o cabelo todo coladinho no corpo, né, o braço, mesmo que tenha esse movimento aqui do braço, né, segurando uma ânfora, ela ainda continua aqui bem colado, o tecido ainda não dá aquela ideia de movimento, né? O drapeado é tudo muito milimetricamente simétrico. Mas dá para termos uma ideia também, historiadores acharam pequenas lascas coloridas, então eles também nos trouxeram a ideia do que seriam alguns artistas, né, pegando as ideias desses historiadores, nos trouxeram a ideia do que seria exatamente uma coré, né? Ela era toda colorida e com cores muito fortes. Então aqui está representando uma coré original. Então aqui fica essa parte da apresentação da escultura do período arcaico. A pintura do período arcaico, ela é uma pintura que ela já dá um leve progresso do que era a pintura egípcia, né? Aqui nós encontramos as figuras de perfil, aqui eles estão participando de um sacrifício, tá? É o início de um sacrifício, é um registro dessa pintura. Eles estão de perfil, mas a grande evolução aqui dos egípcios para os gregos é que o perfil é verdadeiro, é realista, né? Aqui eles não estão com o tronco voltado para frente, aqui o tronco está de lado mesmo, de perfil, ele respeita esse perfil. Aqui nós enxergamos o ombro, né? E o tronco aqui totalmente de perfil, o que dá um realismo incrível, né? Uma evolução. O rosto
totalmente voltado para a posição que eles estão. Então, aqui eles já começam a ter uma ideia de proporção. Não dá para ver essa pintura tão próxima, mas se conseguíssemos ver, os olhos ainda se encontram de frente. Então, os olhos ainda, para colocar esses olhos de perfil, ainda vai mais um período para essa evolução. E também a pintura desse período também são cores muito, muito fortes, assim como foi a escultura, né, da Coré que nós vimos, a pintura segue o mesmo caminho. Nesse período arcaico, nós temos um marco de divisão entre o período arcaico e o clássico. E o precursor dessa divisão que vamos passar para o seguinte período é essa escultura chamada Morte de Actium. A Morte de Actium registra a história mística de que Actium ele era um grande caçador de uma linhagem importante, de uma família importante, e ele caçava com sua matilha, né? Logicamente de cães. E ele sempre passava pela mata, ele tinha amigos, né? Ele era de um grupo de amigos que caçavam juntos, mas ele gostava de se soltar dos seus amigos, porque eles achavam que os amigos faziam alguns ruídos e atrapalhava, né, a sua caça. Então ele gostava de caçar sozinho, no silêncio, e assim ele tinha muito sucesso na sua caçada. Então ele se desvendava, né, de seus amigos, entrava na mata e ele passava como rotina sempre por um lago em que ele podia dar água, né, hidratar seus cães, tomar água também, se banhar. Isso era um hábito. E Artemis era uma deusa grega lá do Monte Olimpo, filha de Zeus e de Hera, irmã gêmea de Apolo. Ela era a deusa da caça. Ela era uma deusa casta, uma deusa pura. Ela não gostava da presença de homens. Ela gostava de vida selvagem, de caçar. E ela tinha um grupo também de caçadoras, que eram as ninfas que caçavam junto com ela. Futuramente, né, essa é a origem das Amazonas. E Artemis, ela, um belo dia, ela também resolveu, né, junto com seu grupo de ninfas, se banhar nesse rio, onde Acton tinha sua rotina. E elas estavam banhando no rio, né, se hidratando, se refrescando no rio, quando Acton ele chegou de repente com sua matilha, mas foi muito rápido, não teve intenção nenhuma de interromper. Ele também ficou surpreso, né, de deparar com Artemis e as ninfas. E não teve nem tempo de se retirar. Artemis se ofendeu muito, porque como assim um homem, né, chegaria tão perto de uma deusa, né? Um simples mortal. Então, essa ofensa fez com que ela transformasse Acton em um cervo. E ele foi devorado pela sua matilha. E essa história, né, aqui ela transformando, Artemis transformando ele num cervo, né, aqui a magia dela transformá-lo num cervo, e aqui a gente observa ele sendo devorado pelos cães. Esse relevo de calcário e mármore, ele está no acervo de Palermo, Museu Arqueológico Regional. Ele se encontra lá hoje. Esse acervo, aqui a gente encontra uma preciosidade das esculturas do período clássico, em que o período arcaico ainda não tem, que é o movimento. Então, esse aqui é o precursor. A gente vê que ele está inclinado, né? Esse corpo do Acton aparece inclinado. Aqui ele parece com o movimento do braço, né? Os cães aqui, né? O pegando, devorando, enquanto Artemis assiste, né, tranquilamente essa cena, né, dele sendo devorado. Então esse movimento, ele é o período de marco
para a transformação do período clássico. Os deuses gregos. Os gregos, a civilização grega é uma civilização muito racional, né, onde ela consegue encontrar os fenômenos, as causas dos fenômenos pela natureza. Eles conseguem desenvolver várias ramificações da matemática, da filosofia, mas eles têm seu lado religioso, né? E eles são politeístas. Eles acreditam em vários deuses. E eles, principalmente os deuses que viviam no Monte Olimpo, que é a montanha mais alta da Grécia, com 2.917 metros de altitude. O principal governante de todos os deuses, de todos os homens, é o Zeus. O Zeus, ele tem como arma um raio, né, em suas mãos. Ele transforma, ele toma qualquer forma, ele transforma em qualquer coisa. Ele é casado com Hera, mas ele cai em grandes tentações e traições, e ele tem casos com outras deusas, com mulheres comuns, com ninfas, e aí geram vários filhos também, que são os filhos deuses e semideuses, né? Semideuses também como Hércules e Perseu. E ele tem aqui dois irmãos, o Poseidon, o irmão mais velho, ele morava no fundo do mar, e com o movimento do seu tridente, ele podia causar terremotos e tsunamis. E o Hades é deus dos mortos, ou seja, ele toma conta do submundo. E ele toma todo o cuidado com quem vai, né? Quem é nomeado para ir para o submundo, nunca mais sair de lá. Hera é a rainha do Monte Olimpo. Ela é casada com Zeus e ela é o símbolo do matrimônio. Só que ela é uma deusa ela sofre muito de ciúmes, né, com os casos que Zeus tem fora do casamento, e ela é uma deusa muito, muito vingativa. Apolo é o deus da luz, ele é filho de Hera e Zeus, ele é o deus da luz, ele representava o sol, a medicina, a música e a arte no geral. Artemis é a irmã gêmea, né, de Apolo, logicamente filha de Zeus com Hera. Ela é a deusa selvagem, a deusa da caça, e ela é uma deusa pura, uma deusa casta. Ela jamais permite a aproximação de algum homem, né, em sua vida. Ela leva a pureza por toda a sua vida. Hermes é filho de Deus e deusa Maia. Ele é o deus mais veloz entre os deuses. É ele quem leva a mensagem, né, aos deuses do Monte Olimpo. Essa é Atenas. Atenas é uma das principais deusas do Monte Olimpo, é a deusa da sabedoria, é ela que é a deusa responsável pelas artimanhas das guerras, né? É ela quem traz todos os cálculos, né? Para que as guerras tenham as grandes vitórias. E ela carrega como símbolo a coruja e outras vezes a águia, né? Como símbolo da força e da sabedoria. Dionísio, ele é filho com Zeus e Semele, mas ele não é um semideus, ele é um deus, porque a Semele, ela morre em uma das vinganças, né, geradas por Hera, e o feto, os Zeus consegue tomar esse feto vivo ainda no ventre da mãe morta, e ele consegue trazer esse feto para dentro, para o interior da sua coxa, e ele gera o Dionísio em sua coxa. Então, por ele ser gerado por um deus, ele é um deus também. Dionísio, ele é o deus do vinho, deus das festas, deus responsável pelo teatro, né? Graças à homenagem às festas dionisíadas é que tem a origem do teatro. Afrodite é deusa do amor, deusa da beleza. Ela também é uma deusa que ela também cai em muitas tentações, ela muitas conquistas, né? É aquela deusa responsável pelas grandes paixões, né?
ela se apaixona também, se envolve por muitos deuses, por muitos mortais, e ela também faz com que os simples mortais, né, ela brinca com que os simples mortais possam se apaixonar também. Um dos filhos dela é o Cupido. Esse é o Ares. Ares, ele é deus da guerra. Ele é um deus que, com um simples grito, ele pode matar seus inimigos. E ele transmitia tanta raiva que qualquer ser humano, qualquer deus que ficasse próximo dele por um período, ele ficava com raiva, ele queria lutar, ele já estava próximo, já estava preparado para uma luta, para uma guerra. E ele também é filho de Zeus com Hera. E Hefesto. Hefesto, também filho de Zeus com Hera, ele é deus do fogo. E ele é um deus artesão, ele é capaz de fundir o fogo e de transformar, né, esse fogo em grandes valiosidades. Ele é um deus que acredita-se que o vulcão, né, entra em erupção porque é o trabalho do Hefesto com fogo. E ele foi banido do Monte Olimpo por Hera, porque a Hera não se conformava por ter sido, ele era um deus de aparência física muito feio. Então ela baniu ele do Monte Olimpo por vergonha, não queria apresentar um filho tão feio assim. E ele é casado com Afrodite. Eles são casados durante o período. Então aqui termina a primeira apresentação da história dos deuses gregos. A mitologia grega. A mitologia grega é vasta, são inúmeras histórias dentro da mitologia grega. Aqui eu vou apresentar algumas breves apresentações para que eu possa apresentar a atividade avaliativa do período arcaico. Titãs, a tragédia de Medeia e Eurípides, Helena de Troia, a guerra de Troia, cavalo de Troia, a paixão de Paris por Helena, Laoconte também se encontra dentro da história da guerra de Troia. Caixa de Pandora, Narciso, Hércules, Labirinto do Minotauro, que segue com a história de Dédalo, que construiu a arquitetura do labirinto, e de seu filho Ícaro, que também vai ter a outra história mitológica do sonho de Ícaro. Medusa e Perseu, outra grande história da mitologia grega. Segue a atividade avaliativa. Nessa atividade avaliativa, primeira parte, você vai pesquisar uma das inúmeras histórias da mitologia grega, titãs, deuses, monstros, heróis, com total liberdade. Pode ser entre as histórias que eu apresentei ou não. Ou você pode também ter total liberdade, sem limite, para pesquisar uma entre tantas histórias da mitologia grega. Você vai trazer a pesquisa para mim, contar a história dessa mitologia em que você selecionou. Na segunda parte, você vai produzir uma arte representativa da sua pesquisa, ou seja, total liberdade para a apresentação dessa arte. Pode ser desenho, pintura, pode ser também arte gráfica, parte cinematográfica, áudios. Você tem total liberdade para fazer a sua apresentação dessa atividade avaliativa.